faltou dinheiro pra água. Pois é. Você vai entender. O orçamento, sim, afetou a quantidade original de episódios da segunda temporada, porque ela teria 10 episódios e não 8, e ainda teria uma super batalha pra rolar no season finale. Logo, não há como dizer, né, que dinheiro não influenciou no resultado final, especialmente pelo que eu vou te mostrar hoje. Só que, por outro lado, também não dá pra ficar justificando tudo no dinheiro, porque o criador da série, o Ryan Condal, ele teve tempo de reformular, planejar e pensar, no mínimo, numa cena final melhor do que aquela que joga muito contra a própria série, joga contra a gente, né? Tanto que até hoje ficou a sensação de que tava faltando alguma coisa no episódio final. E realmente tava. A Batalha da Gwelah. Nós vimos uma temporada de 4 episódios disfarçada de 8 episódios. Os 4 primeiros têm algo a contar, só que dali em diante a temporada se transforma em andar em círculos para achar algum final que não é o final originalmente planejado. Então o último episódio foi tudo menos um verdadeiro season finale. Ele pede um grande final que nunca chega. Você pode falar que ele é um preparativo de 70 minutos para a nova fase da série que, aí sim, segundo Ryan Condal, vai ser guerra total. 4 grandes eventos do Fogo e Sangue serão adaptados na terceira temporada, que para nos compensar vai iniciar nessa enorme batalha naval envolvendo dragões. Esse vai ser o grande primeiro evento, então o que aconteceria no final, logo após essas cenas aí, foi jogado para a abertura da temporada nova. Segundo o que eles estão prometendo, vai ser a maior sequência de ação da série até o momento, e eu realmente acredito que vá, né? Por isso também que não houve tempo e recurso, ou seja, dinheiro, planejamento para fazer essa batalha ainda na temporada 2. Foi uma ordem que veio de cima, da HBO. Então a produção não teve escolha. O Ryan teve que abrir mão dos 10 episódios. Em termos de comparação, só para você ter uma ideia do quão controlado é o orçamento de TV, e isso aqui não é pra diminuir a série de forma alguma, afinal, né, House of the Dragon é colossal. O momento que o Daemon tá se afogando na visão, o ator não tá debaixo d'água de verdade como foi feito aqui, por exemplo, na filmagem do Jon Snow afundando no lago. Aqui ele realmente entrou no tanque de água pra fazer a cena submerso. Uma baita estrutura, né, na temporada 7 de Game of Thrones. É aquele momento em que o Jon cai no lago congelado por causa dos Whites. Mas na cena do Daemon submerso, não teve como usar um tanque de água na cena, porque eles não tiveram dinheiro para um tanque de verdade com água. Então Matt Smith, o Daemon, ficou pendurado no equipamento com um ventilador e jogando vento no Daemon para criar, né, essa sensação em movimentação da água, parecer que ele está de fato submerso. Perceba que juntou a limitação criativa do Ryan, a execução dele que naturalmente deixa a desejar porque ele não é um baita escritor e realizador de séries, com a mudança, a redução dos episódios, e aí o máximo que ele conseguiu entregar foi uma repetição do final da temporada 1. Lembra como a primeira temporada terminou? Com a promessa de guerra chegando, que não tem como escapar, que agora vai. E como essa temporada atual terminou? Com a mesma promessa, que agora vai ser guerra e não vai ter pra onde correr. Me responde uma coisa aqui, comenta aqui. Quantas vezes você assistiu a segunda temporada? Uma vez só? 2? Você reassistiu? Porque essa pergunta foca exatamente na sua vontade de reassistir, de voltar nesses episódios. A sua resposta, o seu sentimento, define muito bem o que a temporada causou na gente. Pra mim, tem um episódio só que realmente bate o sentimento de querer ver de novo. E no caso, né, eu já vi várias vezes, que é o da batalha Aemond vs Rhaenys. Ali marcou o melhor momento da série. O episódio, o ambiente, o clima é muito único. Ali tudo funciona. Aquela sequência do Aegon com Sunfyre na preparação pra guerra é muito Game of Thrones, aquilo é House of the Dragon. Eu fiquei apaixonado pela trilha, a música que conduz tudo, mas é só com esse episódio que eu sinto isso, porque cai muito depois dali. A sensação de repetição e desperdício de tempo é muito forte nessa temporada. Não, sério, olha isso aqui. 6 cenas no mesmo lugar, com os mesmos personagens e com o mesmo tipo de diálogo. Talvez você não lembre porque já passaram meses desses episódios aí, mas 6 cenas no mesmo lugar falando a mesma coisa. Gente, que formatação de temporada é essa? O que era para ser resolvido em um episódio, 2 episódios, demorou a temporada inteira. E isso não é querer que a série seja rápida a todo custo, só que a história tem que cumprir o seu papel de avançar num ritmo natural. E aí você soma a repetição que não agrega junto com a conveniência do roteirista em fazer personagens se moverem do lado A pro lado B como se não fosse nada, e ainda me entrega Alicent e Rhaenyra juntas de novo, conversando as mesmas coisas, o mesmo tema, de novo e de novo.
Nisso você percebe como o roteiro tá atrasado em relação ao público. Você e eu, todo mundo que vê a série, nós já entendemos cada conflito que a série estabeleceu, só que eles ficam revisitando temas, refazendo encontros que não resolvem nada, e no final isso atinge até as sequências de ação. No final da temporada, quando tudo acabou, a sensação das batalhas evaporou muito rápido, o impacto não foi tão forte como deveria ser, o negativo ficou muito mais marcado do que o positivo. Olha isso aqui, House of the Dragon foi a série mais pirateada de 2024, além de ter sido a mais popular com mais engajamento do ano. A gente tá falando de uma série colossal. A Dança dos Dragões é uma coisa épica. Não deveria rolar uma queda de qualidade tão cedo assim. O pior é que aí você vai ver e o Ryan tá falando que esse reencontro, essa cena repetida, foi o grande final da temporada 2. Tanto que ele disse que tava todo mundo muito emocionado no set de filmagem durante a cena das duas, como se a gente fosse amar essa cena como se isso fosse algo novo, o que só reforça como a sala de roteiristas está completamente fora de sintonia com a gente, porque é um olhar muito rápido para a história e você vê que não precisa forçar tanto essa amizade porque ela já tá no nível insustentável. As duas estão no meio de um caos onde ambas estão perdendo filhos, netos, pai e continuam tentando conversar e entrar em acordo. Pensa aqui, se elas conversassem e resolvessem, beleza, mas não, elas se encontram, conversam e 15 minutos depois alguém morre. Até quando vai isso? Soa muito irreal no mundo de Game of Thrones. E daí tudo acaba voltando pro mesmo discurso de prometer. Agora a Rhaenyra vai mudar, agora ela vai pra cima. E isso pra temporada 3. Inclusive já foi dito pela própria Emma Darcy que a partir dessa temporada nova, Rhaenyra Targaryen vai portar uma espada e vai ser muito mais ativa em batalha. Só que o que mais atinge a história da House of the Dragon, e é o que o Ryan Condal tem mais medo de fazer, tá na cara faz tempo, é que a essência da Dança dos Dragões, a história, gira em torno da maldade, ganância, esperteza, malícia, interesse e, acima de tudo, intencionalidade dos personagens, coisa que o George Martin sempre fez com perfeição, é o que tá lá no livro Fogo e Sangue, e é exatamente o que falta na série. Esse é um tipo de história, é uma guerra que, lá na sua raiz, uma vez que começou, é impossível de interromper com conversas, porque é a imperfeição e a intencionalidade que puxa o gatilho para a guerra começar. Daí chegou Ryan com outra ótica, transformando tantos eventos da House of the Dragon em acidente mal entendido, suavizando personagens, jogando acontecimentos sem querer e ainda por cima usando a magia Targaryen como motivador e desculpa para quase tudo. É como se Ryan tivesse medo de fazer alguns personagens com defeitos. É isso. Por isso que pra mim a cena mais coerente do episódio final, surpreendentemente, foi a do Criston Cole. Ele diz pro Gwenny que sente vergonha do que faz, se deitar com a Alicent sendo da guarda real, o que é proibido, mas que ele não consegue resistir. E aí ele continua. Talvez todos os homens sejam corruptos. Talvez a verdadeira honra seja uma neblina que se dissipa pela manhã. E no fim, morrer nessa guerra vai ser uma espécie de alívio. Será o descanso e a saída, porque essa guerra é tão maldita e condenada que só a morte vai libertá-los nessa história. O diálogo do Criston com o Gwenny foi tão reflexivo, realista e coerente com a série que ele, o Criston Cole, tá se transformando em um dos personagens mais humanos da série. Ele sim é intencional, ele tá imerso nesses erros, ele tem consciência e ele sabe que uma hora o preço vai ser pago. Ele é um dos poucos que representa muito bem a imperfeição em várias camadas que move a história, porque o Criston não é só alguém pra você odiar. Ele é hipócrita, ele tenta esconder os erros dele debaixo desse manto branco, só que no fundo ele sabe muito bem das decisões que ele toma. Ele é real, e isso conecta muito, deixa a história mais viva. Será que realmente todos os homens da Guarda Real seguem um juramento e não se deitam com ninguém? É óbvio que não. O lenço que o Criston Cole estava segurando é a prenda que a Alicent deu a ele antes dele partir pra guerra e assim, que o Gwenny descobriu que a irmã e o Criston estão se relacionando em segredo. Mas você lembra do que o Aemon Targaryen disse em Game of Thrones após o Jon Snow confessar que ele se deitou com uma selvagem? Porque na Guarda da Noite, nenhum homem pode ter mulher, é igual na Guarda Real. E quando Jon assume isso, que ele ficou com a Ygritte, na hora apareceu o falso moralista querendo bancar o honrado, esse cara aí detestável, exigindo a condenação do Jon Snow, quando na realidade, esse cara, o Janos, que estava apontando o erro do Jon Snow, estava ainda mais manchado, fazendo coisa ainda pior, também quebrando seus votos. E então o Aemon Targaryen fala, se a gente decapitar cada homem que se deita com uma mulher, a muralha seria protegida por homens sem cabeça. Ou seja, basicamente todo mundo teria que ser condenado porque todos erram. Logicamente existem homens honrados que seguem o seu juramento com a vida, mas o ponto é que a imperfeição também rende boas histórias, e sempre vai ser assim.
Criston Cole é um exemplo perfeito disso. A Alicent Hightower vai ser o farol que o Criston seguirá até o fim da sua vida. Por isso, ele vai ser o personagem com um dos finais mais satisfatórios por todo o caminho que ele vem seguindo. Tá vendo como tem ouro na House of the Dragon? É só seguir essa linha, se atenta ao material original, que a série sobe de nível outra vez. Isso que eu acabei de falar, falta na persona da Alicent Hightower. Chega a ser absurdo como ela foi modificada. Removeram toda a essência da Alicent e, hoje, ela é uma personagem que tá sempre com a mesma afeição, emoção, a mesma cara em todo episódio, o que resulta em desperdício da atriz, porque ela é ótima, a Olivia, e é culpa de quem escreve e dirige. Em primeiro lugar, tem uma única ideia válida por trás desse reencontro. Só uma. Rhaenyra e Alicent estão regredindo, voltando no tempo. A ideia é Rhaenyra e Alicent resgatarem a época, o trejeito, tudo que elas tinham quando eram adolescentes. Ou seja, a Alicent voltou a comer as unhas, os dedos como ela fazia. Emma Darcy teve um comportamento levemente diferente na atuação dela, da Rhaenyra, para ela se parecer com a Rhaenyra mais jovem. Tanto que se você olhar esse frame, eu coloquei aí a comparação, as duas estão com o mesmo trejeito, agindo igual. Então qual é o objetivo deles fazerem isso? É colocar o fardo da Alicent na Rhaenyra e libertar a Alicent, que no passado era o oposto. No passado, Rhaenyra era livre e Alicent presa pela vida que o pai obrigava ela a ter. Mas nesse momento, nesse final, é a Rhaenyra que está presa dentro do peso da história. Por isso eles filmaram ela no meio desses pergaminhos formando uma grade. É intencional. Depois colocaram a Alicent Hightower ao ar livre, no horizonte, prestes a escapar de tudo que ela viveu. Tá vendo? A cena tem muito significado, mas ela foi feita no momento errado. Ela foi colocada no momento errado. Não só pela repetição, pela expectativa, de ver algo maior acontecendo no final, mas também pela doideira que foi isso aqui. A Alicent entregou seu próprio filho. Ela aceitou que a Rhaenyra matasse o Aegon. Assim, pra mim isso não tem cabimento. Nesse contexto, uma mãe entregar o seu primogênito, olha isso, em Westeros, uma mulher entregando o seu primogênito, é surreal. Cadê aquela mãe que puxou uma adaga e partiu pra cima de uma criança pra arrancar o olho dela, pra proteger e vingar o Aemond Targaryen? Lembra disso? Ela queria arrancar o olho do Luke. E o principal, uma das motivações para Alicent ir até a Rhaenyra negociar a entrega da capital sem resistência é para justamente proteger os filhos dela, é pra não morrer mais ninguém porque ela não aguenta mais. Todo aquele tempo que a Alicent passou sozinha no mato, no lago, pra refletir, pensar, enfim, serviu pra chegar nessa conclusão que ela não quer mais nada. Ela não quer ser rainha, ela não quer estar no conselho, ela não quer estar na capital, ela quer fugir pra longe de tudo, isso faz sentido, ela realmente cansou, só que entregar o Aegon fácil assim, isso é insano. Nós sabemos que ela não planejou ser mãe, ela foi forçada a isso, ela não tem proximidade e conexão com o Aegon, mas ainda assim, é filho dela, a mais religiosa da série. A gente acabou recebendo a típica cena de casal divorciado que ainda se ama. Elas são duas ex-amigas que ainda queriam ter laço, querem ter laço, ainda querem ser amigas, mas o contexto torna impossível. Daí fica esse clima, essa troca de olhar. Agora, visando o que tá por vir, o único elemento dessa cena que pode ser salvo no futuro é uma consequência muito interessante que deve surgir dessa conversa, porque a Rhaenyra acreditou na rendição da Alicent. Quando a Alicent aceita que o Aegon seja morto, ali a Rhaenyra percebeu que a Alicent está sendo verdadeira, só que o Aegon fugiu, tá entendendo? Então quando Rhaenyra descobrir que o Aegon escapou escondido, ela pode pensar que na verdade a Alicent armou um plano pra enganar a Rhaenyra, ganhar tempo, fazê-la recuar de alguma forma enquanto seu filho escapa. Daí teríamos de novo um conflito entre as duas, mas de qualquer forma, ainda assim é uma cena muito fraca pela repetição e por estar muito atrasado em relação ao público. O tempo da promessa acabou e tá na hora de cumprir. Eu fecho a segunda temporada da House of the Dragon com a nota 6. Pela reta final que a série vai entrar já no primeiro episódio da temporada nova, é muito difícil a terceira temporada ser mais fraca do que a segunda, porque ano que vem simplesmente teremos a penúltima season, a série vai acabar na quarta temporada, então não tem pra onde fugir. Os maiores eventos dessa guerra, os confrontos mais históricos ocorrem exatamente na reta final. E como eu falei no início do vídeo, 4 grandes eventos ocorrem nessa terceira temporada. É inevitável. E a redução de episódios foi mantida, então serão 8 episódios e não 10. E lógico, como sempre, a filmagem vai até o final do ano, no mínimo até outubro, esse é o planejado. Lança com toda certeza
ano que vem. O diferencial, a boa notícia é que, dessa vez ainda esse ano, daqui poucos meses na verdade, teremos Cavaleiro dos Sete Reinos, a série que é baseada em um dos melhores contos do George Martin de Game of Thrones. Preciso nem falar, né? É uma história praticamente unânime, né? Todo mundo conhece, e vai lançar provavelmente depois de julho, então falta muito pouco. Nada queima como a traição. Essa é a frase de campanha da nova fase da House of the Dragon, e não é muito difícil imaginar quem vai dizer essa frase, tendo em vista que Alicent prometeu entregar o seu próprio filho pra morte. Agora o que eu quero saber é a sua opinião sincera também. Qual foi seu sentimento com a temporada 2? Comenta aqui que eu tô sempre lendo tudo. Muito obrigado por ter ficado até o final e até sexta-feira.